Olá, bom dia você meu amigo. Essa é uma live surpresa. Hoje quero falar aqui a respeito do assunto, né? Por que 25 de dezembro? Uma investigação sobre as verdadeiras origens do Natal. Então hoje, em vez de eu trazer a leitura expositiva da palavra de Deus, hoje eu vou trazer uma leitura expositiva a respeito do dia 25 de dezembro, de fato, aonde nasceu, da onde vem essa cultura do dia 25 de dezembro. Então hoje nós vamos entender e estudar um pouquinho mais sobre 25 de dezembro e suas origens, que não é em um único lugar, não é em um único país, não é em um único continente. Então, desde já eu peço para você, fica aí, dá o joinha, o like, se inscreva no canal e não sai daí, que nós hoje vamos aprender um pouco mais sobre a 25 de dezembro. Da onde vem essa festa, da onde é tirado esse símbolo, essa escultura, tudo que existe a respeito do 25 de dezembro. Hoje eu vou trazer um resumo do resumo, porque é muita coisa que não tem como eu trazer e apresentar aqui para vocês. Então, você que está no Instagram, meu amigo que está no Instagram, fica aí, não saia daí, passa a me seguir se você ainda não segue, compartilha nos seus grupos esse vídeo que agora eu vou estar apresentando para vocês aqui. Você que está assistindo no Substack, no Rumble vai ser depois, no Facebook e no Instagram. Fica aí, me acompanha e vamos para o entendimento sobre esse dia. Por que 25 de dezembro? Por que nessa data? Então, por que 25 de dezembro? A investigação sobre as verdadeiras origens do Natal. Então, vamos lá para a nossa investigação sobre o Natal. Então vamos lá, pessoal. Vamos investigar um pouquinho sobre o Natal. A pista fundamental, a pista, vocês acompanham comigo aí em cima, na leitura, que é a pista fundamental, o solstício de inverno. Para isso nós precisamos entender o que significa isso, tá? Solstício de inverno. O solstício do inverno, ele acontece por causa da posição do sol, dependendo da época do verão ou do inverno. O dia fica mais longo no inverno e ele fica mais curto, ele fica mais longo no verão e ele fica mais curto no inverno. Então, na transição do verão para o inverno, ou primavera para o inverno, do inverno para a transição para a primavera e depois o verão, nessa transição o sol estava num pico, numa posição diferente. Assim, o dia era mais curto e a noite era mais longa. Então, essa transição que nós vemos da posição do sol, aonde ele vai deixar, acompanha comigo aqui em cima, na descrição, aqui em cima, acompanha comigo aqui, ó, no globo aqui, ó, para vocês estarem acompanhando. Então, quando o sol saía do inverno, entre o dia ali, né, entre dia 20 até dia 25 ou até um pouquinho antes, em novembro e dezembro, naquela época, naquela cultura, as pessoas tinham medo que o sol não conseguisse vencer a escuridão e não prevalecesse sobre as trevas. Então, passou a crença, ou existem crenças no mundo pós-diluviano, eles criaram crenças
adorações e culto a deuses e colocaram o nome, principalmente, né, depois ali do advento da Torre de Babel, apareceu algumas figuras e nós vamos ver essas figuras. Então, só para o seu entendimento, aqui no globo, quando o inverno estava acabando, eles tinham medo que o sol não vencesse os últimos dias de escuridão e assim a terra ficaria em gelo, em trevas, né, para sempre, e não viria a primavera e o verão. Então o que eles faziam? Aí acompanha comigo aqui, ó. Antes das religiões e dos impérios, a celebração de dezembro era ditada pelo céu. Então era o céu, os astros, que ditava. Entre 21 e 25 de dezembro, o hemisfério norte vive a noite mais longa do ano. Para os povos antigos, este era um momento de medo e esperança. O medo. O porquê do medo? Aí acompanha comigo o porquê do medo. O temor de que o sol, a fonte de toda a vida, desaparecesse para sempre. Então, esse era o medo. A celebração. Quando os dias visivelmente começavam a ficar mais longos, celebrava-se o renascimento da luz e a promessa de uma nova estação. Então, aqui está o medo e a celebração. Era exatamente isso. Primeiro viu o medo do sol não vencer, o último dia ali. E a celebração, o final do 25 de dezembro, ali 25 de dezembro começavam as celebrações, solstício de verão, e aí começavam as festividades. Agora vamos para arquivos de evidências. Arquivos de evidências. Eu estou trazendo aí para vocês aí em cima, arquivos de evidências 2, Roma, né? 2, 4 era 1, só 2 mesmo. Parte 2. Aqui na parte 2. O espírito da Saturnália, 17 a 23 de dezembro. Então, vocês veem aqui uma festa comemorada, as guirlandas aqui, né? Tem aqui em cima o formato das guirlandas. O espírito da Saturnália, que hoje é chamado espírito do Natal. A festa mais popular de Roma, em honra a Saturno, deus da agricultura, era um período de anarquia sancionada e inversão da ordem social. Então havia uma inversão da ordem social nesse tempo. Senhores serviam seus escravos, era uma inversão. Banquetes e bebidas em excesso. Escolas e tribunais fechados. Temos férias, escolas e tudo fechados nesse dia. Troca de presentes, velas e estatuetas de argila para celebrar o retorno da luz. Então temos aí, né, esses quatro aí, né, esses 4 elementos aí. E vamos para os próximos elementos. O dia do sol, evidências 3, Roma, o dia do sol invicto. Então vamos entender aqui, né, o que é o dia do sol invicto. Em 274 d.C., o imperador Aureliano oficializou o culto ao sol invicto. O dia 25 de dezembro foi declarado o Dies Natalis, Solis Invicti, o aniversário do sol invencível. A lógica: no ponto mais escuro do inverno, o sol provava ser imortal e vencia a escuridão. Era uma tentativa de unificar o império sobre o único poderoso culto solar. Então, o Império Romano fez uma unificação em um único culto, prestando um culto e fazendo festa a esse Deus Sol invicto, que também é a estrela, tá no outro vídeo, né, que vai aparecer no YouTube, Facebook, é a estrela de 8 pontas, né, que também é representada aqui atrás do imperador Aureliano, o Sol,
né? O deus Sol, Solo invicto. Então, esse Sol invicto tinha suas festas, tinha as Saturnálias e tudo mais, festa de adoração e prestação de culto a o deus Sol, ou talvez não é só Sol, mas é Saturno, da onde vem a palavra Saturnália. Vamos para o próximo estudo. Aqui no próximo, os símbolos visuais, arquivo de evidência, norte da Europa. Então vamos ver, na Europa, os símbolos, porque, que nem eu disse desde o início, não vem de uma única cultura, não vem de um único povo, mas vem de vários povos, de várias línguas e várias nações diferentes. Então nós vamos entender isso aí. Os símbolos visuais de Yule. Durante o solstício, Sol, os povos germânicos, hoje a Alemanha, né, e toda aquela parte ali, e escandinavos celebravam para se proteger dos espíritos do inverno. Suas tradições foram absolvidas e se tornaram os símbolos visuais do nosso Natal. Então temos aí o símbolo, né? A árvore aqui simbolizando o símbolo. Lembre-se, essa árvore está no sentido, ela é no piramidal, tá? Que o formato da pirâmide faz parte disso aí. Vamos entender alguns símbolos aqui. Símbolos adotados. Símbolos de Yule adotados. O tronco de Yule, o Yulong, um grande tronco queimado em honra a Thor para fazer sorte e para trazer sorte e proteção. Árvores perenes, decorar as casas com plantas que não morrem no inverno para afastar o mal. Então, essas plantas, o pinheiro, elas são até remanescente de uma cultura cananeu, adoração ao deus Baal, aonde havia o espírito de Baal, os espíritos de Baal, que eram chamados Baalins, que era representado pelo pinheiro, pelo pinheiro, né? O pinheiro, o pinheiro que na época do inverno ele não cai as folhas, ele não morre, ele não murcha. Então tomava-se um pinheiro em formato piramidal, levava para a sua casa e enfeitava ele com as luzes e com tudo mais, representando as estrelas, os Balaíns, as estrelas que eram os espíritos de Baal, e aqui decorar com plantas que não morrem no inverno para afastar o mal. Então, esses espíritos do bem, que vem da tradição cananeia de adoração aos espíritos de Baal, que era representado também pelas estrelas, os astros do céu, pelo fato do pinheiro não morrer. Então eles achavam que o espírito de Baal, que eram os Baalins, estava nos pinheiros. Então eles colocavam essas árvores, o pinheiro, dentro da sua casa para trazer bênção e abençoar, porque os espíritos, né, o espírito de Natal estava ali dentro. E não Natal na cultura cananeia, mas posteriormente fazendo um sincretismo religioso, que nós vamos entender daqui a pouco. Então nasceu o espírito do Natal a partir das árvores. O visco, né, ou as guirlandas, planta sagrada dos druidas, um símbolo de fertilidade e vida. Então pegava ramos e fazia os enfeites, que nem lá no Império Romano, e colocava nas portas da casa, que aquilo representava, né, o pinheiro que não morre no inverno, significava que aquela casa estava sob proteção. Então era um pingente ou um amuleto colocado na casa, um objeto, né, de prestação de culto ali. Vamos para a próxima. O ponto de virada, a seção lá em cima, o ponto de virada e a seção do cristianismo no século IV, um dilema de conversão. Então temos um dilema aí no Império Romano. Então vamos lá. O cristianismo crescia em todo o Império. Então, no todo o Império Romano, mas enfrentava um grande
obstáculo. O povo se recusava a abandonar suas festas de inverno. Suas festas de inverno. O cristianismo começou a aumentar e a se propagar no mundo romano, e Constantino, que foi o primeiro imperador, que não dá para me contar a história dele aqui, que determinou que a religião cristã seria também uma religião que faria parte do Império Romano. Então, a partir de Constantino, o cristianismo começou a ser protegido e Constantino começou a beneficiar, a pagar os clérigos da igreja, os bispos, aqueles que comandavam a igreja. O Estado romano começou a pagar e financiar. Então, com o advento da igreja cristã dentro do Império Romano, os romanos que não eram cristãos não estavam aceitando essa história de cristianismo dentro do Império Romano, porque eles queriam e eles acreditavam que o motivo da sua prosperidade, o motivo da sua riqueza, vinha exatamente do culto a Saturno, as suas festividades, que eram as Saturnálias, e tudo isso eles queriam manter. Mas o cristianismo estava dizendo que não, que tudo isso era festa pagã, idólatra, e deveria ser substituído. Como houve muito conflito, então Constantino pediu para que a igreja de Roma, a cristã de Roma, incorporasse a cultura pagã e fizesse um sincretismo religioso, uma mistura entre festa pagã romana e seus ritos, ali feito exatamente na Saturnália, na festividade Saturnália, nesse período de 25 de dezembro, né, entre novembro aí e dezembro, no seu auge, que misturasse símbolos, pessoas, os apóstolos, a figura de Jesus, a figura da mãe de Jesus, o menino Jesus, e toda a cultura cristã fosse incorporada, misturado com a cultura pagã idólatra. Daí vai nascer esse sincretismo religioso. O povo se recusava a abandonar suas festas de inverno, profundamente enraizadas. Enraizadas na Saturnália, e o Sol Invictus eram populares demais para serem ignorados. Então, era muito popular e eles não queriam ignorar a sua cultura. Daí vem a estratégia. Qual foi a estratégia? Ressignificar, não proibir. Então, pegou-se, aí nós vemos, né, de um lado o Sol Invicto e do outro nós vemos aqui, aqui nós vemos o Sol Invicto da cultura pagã e idólatra. Para quem está no Instagram tá entendendo que eu estou apontando, né? Que aqui é aqui. E aqui é a mistura do paganismo junto com o cristianismo. A liderança da igreja adotou uma abordagem pragmática e poderosa. Se não podemos vencê-lo, absolva-os. Em vez de não podê-los vencê-lo, absolva-os. E em vez de proibir as festas pagãs, a estratégia foi dar-lhes um novo significado. Novo significado cristão. A celebração continuaria, mas o objeto de adoração mudaria. Então, a forma foi mantida, o conteúdo foi alterado. Então, a forma foi mantida, mas o conteúdo foi alterado. Tá? Então, vamos ver aí.
Aí aqui temos a peça final do quebra-cabeça, como isso foi feito. Não há nenhuma data, não há e não existe nenhuma data para o nascimento de Jesus na Bíblia. No século IV, o Papa Júlio I oficializou a data de 25 de dezembro. O sol físico, né, para você que está aí, né, o sol físico, sol invicto, né, o sol invicto, ele foi trocado pelo quê? O sol da justiça. Então, temos aí o sol invicto foi trocado pelo sol da justiça, colocando Cristo ali no meio do sol. A lógica do sincretismo. Substituir o sol físico invictus pelo sol da justiça, Jesus Cristo. Uma referência a Malaquias 4:2. Então eles tiveram a brilhante ideia de pegar a festa e o símbolo e a imagem e trocar pela imagem de Cristo no meio, e assim fazendo com que os pagãos fossem enganados ou entendessem que o seu culto ao seu Deus e sua forma continuaria, uma forma de engano, de misturar o verdadeiro com o profano. Consequência disso aí, olha o que aconteceu. Conclusão da investigação, uma coxa de retalho. Então nós temos em tudo isso aí, a festa de Natal, todo o simbolismo da festa, o dia, a árvore, guirlanda, o Cristo vencedor, tudo isso tem simbolismo no paganismo. Conclusão da investigação, uma coxa de retalho. O Natal que celebramos hoje não nasceu no vácuo. É uma tapeçaria tecida com fios de múltiplas culturas pagãs, deliberadamente costurada pela igreja primitiva. Então, foi a igreja cristã primitiva que fez isso aí. Aí na parte de baixo, vamos ver aí, ó, a primeira parte do retalho, a árvore. Da onde vem a árvore? A árvore, né? A árvore vem da Babilônia. Árvore sagrada. Segundo, de Roma. Da onde veio de Roma? Dentro do retalho. De Roma, o espírito, a troca de presentes e a data 25 de dezembro. Então isso veio de Roma. Do norte da Europa. O que veio do norte da Europa? O tronco de ulho, ou acender fogueira, né, para esquentar, ou em lareiras, né? Aí, vamos continuar aqui. Se eu falei antes com o microfone fechado, eu volto. Então temos a coxa de retalho aí feito. Vamos para o próximo slide. Uma reflexão histórica final. No princípio, nos primeiros 200 anos do cristianismo, o nascimento de Cristo não era celebrado. O teólogo Orígenes de Alexandria, no século III, chegou a condenar a celebração como um costume pagão, citando os exemplos de Faraó e de Herodes. A data 25 de dezembro não foi uma celebração. A data 25 de dezembro, está aí para vocês verem, não foi uma celebração divina, mas uma obra-prima de sincretismo cultural projetado para converter um mundo pagão. Então, isso foi projetado para converter o mundo que era pagão. Aí, arquivo de evidências. Né? Agora eu vou mostrar aqui um arquivo de evidências que era para estar lá na primeira parte, né? Que eu deixei para o final aqui, porque a gente veio vendo do Império Romano. Agora nós vamos ver aqui, veja comigo aqui, ó, as raízes da árvore sagrada. Da onde vem essa ideia da árvore piramidal, da árvore sagrada, né? Arquivo de evidência, Babilônia, 2000 anos antes de Cristo. Lá na Babilônia, vocês vão ver agora as raízes da sagrada.
né? A lenda da Babilônia conta que após a morte de Nimrod é o que fez a Torre de Babel, para juntar todos os povos e línguas debaixo de uma mesma cultura, debaixo de um mesmo povo, e assim estabelecer a raiz de um povo pagão idólatra que o próprio Nimrod estava se colocando como um deus na terra, e tem todo o seu simbolismo. Nimrod, sua esposa Samiramis, a deusa Ishtar alegou, ou sua esposa Samira, né, ou a deusa Ishtar, alegou que um pinheiro brotou de um tronco morto da noite para o dia. Este pinheiro simbolizava o renascimento de Nimrod, que Nimrod morreu e não deixou filho e não deixou descendente. Esse pinheiro simbolizava o renascimento de Nimrod como Tammuz. Então, como Nimrod tinha morrido e ela não teve filhos dele, então certamente ela engravidou de alguém e declarou que a partir de um pinheiro de dentro do tronco, que era uma árvore que simbolizava a morte, nasceu um pinheiro, e esse pinheiro simbolizava o nascimento de Tammuz, o deus Sol, precisamente no solstício onde estava entrando a primavera. O ritual: deixar oferendas sob árvores perenes, honrando o renascimento do deus Sol, ou Tammuz. Então isso é a raiz do nascimento de toda a cultura que nasceu a partir daqui, porque o 25 de dezembro. Então aqui temos a raiz, né? Ishtar, para quem está assistindo pelo YouTube ou vai assistir em tela de paisagem, está vendo aí, né, as imagens de Ishtar cultuada na Babilônia, e essa cultura passou para os Medo e Persas, só que com outros nomes, e depois passou também levado, né, e também pela cultura greco-romana, só que com diferentes nomes, o nome de Saturno. Quando houve a confusão de línguas na Torre de Babel, exatamente aqui por Nimrod e Samiramis, e eles criaram essa trindade de Deus, né? Nimrod passou a ter outro nome nas outras culturas por causa da confusão de língua, que foi se espalhando por toda a terra, e aí cada povo que foi se estabelecendo em terras distantes levou essa cultura de Nimrod, Samiramis e Tammuz. Então, a árvore de Natal, que é em formato de piramidal, é o pinheiro, que é celebrado no dia 25 de dezembro, e toda a cultura. Então, se você acha que ao celebrar Natal você está festejando o nascimento de Jesus, você está muito enganado. Você está festejando o nascimento do Deus Sol, Tammuz, uma cultura babilônica, sincrética, que foi absolvida pela Igreja Católica, né, através das tradições romanas, que nem a gente já viu, Saturno e toda a sua festa Saturnália, assim fazendo celebração do nascimento do Deus Sole Invicto, o Sol que vence. Tá? A raiz disso aí vem da antiga Babilônia, Torre de Babel, onde Deus confundiu a língua de todos, e assim cada um foi para uma região da terra, levando essas festividades e esses deuses e incorporando na sua cultura, no seu ambiente onde eles viviam. Eles criaram os seus próprios deuses com base na Torre de Babel. Tá? Então, aqui está o simbolismo do verdadeiro Natal.
Esse é o sentido do 25 de dezembro. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Jesus talvez nasceu ali por meados de outubro, que é verão, lá em Israel. Por quê? Porque nenhum recenseamento, ninguém ia viajar em dias de inverno. E pastores não iam pastorear ovelhas em dias de invernos. Tá? Então, por isso, o dia do nascimento de Jesus, ele não existe. E Jesus, ele não pede para ser lembrado pelo dia do seu nascimento. Ele pede para ser lembrado na ceia do Senhor, na Páscoa. Ele pede para ser lembrado da sua morte e não o seu nascimento. Então, se você quer continuar adorando o sol invicto e queira continuar numa idolatria, mesmo sabendo que tudo isso é uma festa pagã idólatra, porque o mesmo simbolismo, as mesmas práticas ainda continua. Pega-se um pinheiro, coloca-se dentro de casa, coloca os balins, que são as luzezinhas, enfeitando a árvore do Natal, pega a estrela de Reifã, que é uma estrela de 8 pontas, coloca lá em cima, estar aí, ó, para quem está assim pelo YouTube, coloca-se esses enfeites lá em cima, essas luzezinhas, dão-se presentes e troca de presentes e tudo mais, e assim a festa oculta idólatra pagã está dentro do cristianismo, e muitas igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas tradicionais, continuam na cultura de adoração da deusa Ishtar, Nimrod e Tammuz, Deus Sol, se reencarnando ali nascendo, que é os Baalins, e na figura de Baal. Depois nós temos Saturno e temos Atenas, temos deusa Diana, temos todas as deusas culturais daquele tempo do Império Romano, quando o Império Romano controlava, e o Império Grego e os impérios Medo-Persa, começando pela Babilônia, se espalhou essa cultura no mundo inteiro. Então, não pense você que você está comemorando o nascimento de Jesus Cristo no 25 de dezembro. Não, você não está comemorando. Mesmo a mesma coisa que a Igreja Católica Romana fez, agora está sendo feito dentro das igrejas evangélicas. Está se cultuando os mesmos deuses pagãos daquela época, está se adorando dentro das igrejas cristãs evangélicas, porque estão pegando Tammuz e colocando dentro Baal, Tammuz, Ishtar, Astarote. Lá em Israel, Jeremias condena a adoração a Ishtar, que é a rainha do céu. Tudo isso foi condenado pelo profeta Isaías e também foi condenado pelo profeta Jeremias e pelo profeta Ezequiel. Foi mostrado que o povo de Israel estava dando as costas para o templo do Senhor e cultuando estrela de Reifã, que é a estrela que fica em cima da árvore de Natal. Ali uma festa cultural pagã idólatra. Então, se você tem na sua igreja a árvore de Natal, se você faz trocas de presentes e tudo mais, você na verdade está cultuando a deusa pagã Ishtar e Baal, Tammuz, uma festa idólatra. Se você quiser continuar, aí já não é problema meu, aí é problema seu. Quem tem ouvido, ouça aquilo que é a verdade. A verdade é essa, queira você não queira, aceitar ou não, a verdade absoluta é essa. E aí você decida o que você quer fazer. Por que 25 de dezembro? Adoração ao Deus Sol. Sol invictor. Então, muito obrigado você que ficou até aí, você do YouTube, Facebook, Instagram.
Passa a me seguir, você que não me segue, para mais vídeos. Eu tenho um programa Palavra Viva, que é um programa quando dá para ser diário, da leitura expositiva da Palavra do nosso Deus. Na descrição está o link para você se inscrever no meu canal lá no YouTube, tá? E muito obrigado se você ficou até agora. Deus te abençoe, uma ótima semana. Deus abençoe, um ótimo final de semana que está chegando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nas páginas antigas da história de Roma, em meio ao inverno, erguia-se a orgia, a festa de Saturno, um deus de mentira, onde a sombra reinava e a carne sorria. Era o tempo do caos, da inversão da verdade, um culto a um ídolo sem santidade. Mas o tempo passou e a tradição se moldou, que o dia das trevas a igreja tomou para celebrar o teu Filho amado, o Cordeiro perfeito por nós imolado, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, nos resgatar. Mas como pode a luz se unir à escuridão? Como celebrar o santo em dia de profanação? Meu coração, a paz se entristece profundamente ao ver o teu Filho honrado no dia de um Deus inexistente. Trocamos a glória do unigênito Rei das Nações pelas obras de antigas e vãs tradições. E a pergunta ecoa com temor profundo: quem ficaria feliz de ver seu aniversário trocado por outro dia do seu concorrente Saturno? Jesus não veio para o caos e a desordem. Ele é o príncipe da paz, a divina ordem. Não precisamos de datas de deuses pagãos.